Por quê? Os nossos líderes têm sido espionados, e é esse o ponto que eu vou trazer aqui, ó, o Lula espionado, gente. Lula foi espionado de 1966 a 2019. A Dilma tinha sido espionada durante todo o seu governo. Isso apareceu no Wikileaks lá do Julian Assange, né? E foi liberado, está livre finalmente o Julian Assange, né? Depois de muita campanha, de muito sofrimento para o Julian Assange aí, né? Mas o Julian Assange havia liberado lá no Wikileaks dados de que a Dilma foi espionada, a Petrobras foi espionada. A própria construção da Lava Jato se dá com uma cortina de espionagem. Então a gente precisa sim ter uma BIM forte que trabalhe pelos interesses do Brasil. Vamos ver essa questão aqui da espionagem do Lula. A Heloísa Vilela vai trazer aqui. Antes de eu soltar, deixa a curtida, tá, pessoal? E diga no chat aí de que cidade vocês estão assistindo. É importantíssima a revelação desse volume de informações que o Serviço Secreto Americano levantou a respeito do Lula. E por mais que a gente já soubesse, tenho certeza, a gente encontra nesse material muita comprovação e muita novidade a respeito da maneira como eles desestabilizam governos com os quais eles não concordam, ou países que... Porque no Brasil, o que a gente vê na história, né, do último século brasileiro? Toda vez que o Brasil começa a caminhar num sentido de maior independência econômica, soberania, os Estados Unidos se metem na história e desestabilizam. O que a gente viu com o Lula não tem muita diferença, só tem uma diferença temporal e de alguns métodos com o que aconteceu com Jango também, né? Então, o que muda é que parcela da população brasileira se alia a esse tipo de golpismo em diferentes momentos históricos. A gente teve o uso dos militares em 64, a gente tem a elite brasileira financeira, a elite representada nos meios de comunicação, que participaram ativamente desse esforço, né, do qual os Estados Unidos também participaram e alimentaram para impedir a candidatura do presidente Lula. Então, assim, é um problema histórico, né, Calejão, que a gente enfrenta aqui no Brasil. Não dá para ser independente porque eles não gostam. Muito bom a Heloísa trazer esse viés aí, né? Porque realmente ela falou ali, né, é semelhante ao que ocorreu no governo Jango e com o que ocorreu com a Dilma também. Como eu falei aqui, com a Dilma, com a Petrobras, com a Lava Jato. Eu vou trazer agora um vídeo que o César Calejon vai analisar também essa questão aí do envolvimento da Lava Jato, mas o que tem de interessante aqui, né, pessoal, que a Heloísa está trazendo? Sempre que há um governo progressista no Brasil, com um pouco de independência, tentando fazer a nossa indústria se desenvolver, tentando fazer o Brasil ser um país soberano, os Estados Unidos colocam as suas garras aqui, espionam os governantes e o próprio governo, a própria estrutura, né, das indústrias brasileiras. E é incrível, né? Por exemplo, os ditadores militares não foram espionados. O Collor não foi espionado, o Bolsonaro não foi espionado, o Temer não foi espionado, o Fernando Henrique, que era um cachorrinho, né, um Lulu da Pomerânia do Bill Clinton na época, né? Tirou uma foto assim, só faltava fazer botar a linguinha pro Bill Clinton, o Fernando Henrique. Um vira-latinha do imperialismo, né? E é isso, né? É isso. Então, assim, a gente precisa ver, como a Heloísa disse ali, quem é o tipo de pessoas que está disposta a apoiar esse tipo de coisa aí contra o país, contra o Brasil, né? Apoiar presidente da República que vai nos Estados Unidos bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e para o hino estadunidense, né? Que diz que é o presidente da pátria, da família, mas que
Que patriota é esse que vai lá bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, para a bandeira de Israel? Então vamos abrir o olho, né, pessoal? Vamos abrir o olho. E vamos ver aqui, ó. Vamos trazer o Calejão aqui para ver o que ele tem para acrescentar em relação a esse tema. Durante a Lava Jato, eu enfatizei que existia dedo do tio Sam, que os Estados Unidos estavam exercendo ingerência na nossa política doméstica nessa ocasião. E muita gente séria, inclusive, que eu respeito, disse que não, isso é teoria da conspiração, não existe nenhum indício, a gente não pode trabalhar isso dessa forma. O que aconteceu depois é que vem a Lava Jato, a Vaza Jato, vem um procurador estadunidense, que é o Kenneth Blanco, e te dá conta de como efetivamente os Estados Unidos instrumentalizaram figuras como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, e sim utilizaram a Lava Jato para desestabilizar o nosso processo democrático. Isso aconteceu durante 64, com a Operação Brother Sam, isso aconteceu durante a Lava Jato, isso vem acontecendo de forma recorrente ao longo da nossa história. O incrível é que a gente ainda tenha uma parcela expressiva da população brasileira que não veja nenhum tipo de problema nisso e que acredite que o problema do Brasil é o comunismo que tem que ser combatido sob pena da gente se transformar num país submisso à China, por exemplo. Isso é absolutamente inacreditável, Gabi, porque dado o volume de provas e documentos que demonstram que os Estados Unidos exercem ingerência na nossa política doméstica, tem muita gente que ainda acredita no fantasma do comunismo. A Lava Jato aparelhou vários servidores públicos brasileiros e servidores públicos de grande tamanho, como juízes, procuradores, né? Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, né? Toda aquela cambada lavajatista, né? E foram treinados lá nos Estados Unidos, foram treinados para desestabilizar o Brasil. Foi isso que aconteceu com a Lava Jato, né? Está devidamente descortinado isso. E assim, né, pessoal? Como é que se obteve essa informação, hein, de que o Lula era espionado? Isso aqui não é uma invenção nossa, gente. Isso aqui são documentos do governo dos Estados Unidos. Não é uma invenção do Lula, não é uma invenção do PT, é documento oficial dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. No mesma linha de documentos oficiais do governo dos Estados Unidos que foram liberados 50 anos depois. Geralmente os documentos eles têm um prazo de validade de 50 anos para serem liberados para o público. Em 2014, aqui no Brasil, a gente tomou conhecimento de documentos lá de 1964, do Pentágono, da CIA, que traziam toda a operação posta em prática pelos Estados Unidos, pelo Kennedy, pelo governo estadunidense, para desestabilizar o Brasil de Jango e depois para dar o golpe junto com os militares brasileiros. Lá tem o nome dos empresários que estavam junto com o golpe. Tem os dados que os navios estadunidenses estavam estacionados aqui na nossa costa em 31 de março. Tudo isso são documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que se soube deste caso do Lula agora? Fernando Moraes, biógrafo do Lula, solicitou para 16 agências estadunidenses, foi lá na Superintendência de Curitiba, onde o Lula estava preso, pegou 16 folhas em branco com a assinatura do Lula e fez, ele até contou isso aqui, a gente comentou ontem no programa Geopolítica em Pauta, eu comentei aqui com o Celso esse episódio, a gente trouxe a entrevista do Fernando Moraes, a gente vai publicar o recorte aqui no canal, vocês podem procurar depois até este recorte aí, mas o Fernando Moraes conta que pegou essas 16 folhas assinadas pelo Lula, protocolou em 16 agências dos Estados Unidos, que ele buscou informações de como seria ter acesso a esses documentos, e demorou aí mais de 2, 3 anos, 4 anos para saírem essas informações, e elas saíram essa semana agora. Então, esse é o ponto interessante, que chamar a atenção sobre isso, que são documentos
oficiais do governo dos Estados Unidos que demonstram essa espionagem.